E aí galera, tô aqui em Cuba nos meus últimos dias, diretamente de Vinhales, e vou falar aí um pouquinho das coisas que passaram comigo aqui na trip. Tem uma colinha aqui pra me lembrar, porque tem muita coisa, e eu vou dividir em três partes, assim, em três vídeos. Esse primeiro para falar de socialismo de forma geral e alguns aspectos aí da minha percepção sobre o país. O segundo vídeo falar sobre empreendedorismo em Cuba e o terceiro um pouquinho de outros assuntos gerais, como comportamento, etc. É, Cara, eu fiquei um mês aqui, fui para várias cidades. Se eu pensar em aspectos, o que eu mais curti, eu gostei mais das cidades menores, como aqui, que é Vinhales, Trinidad e Baracoa, que é completamente do lado leste do país. São menores, pode ter mais aspecto de conhecer um pouquinho melhor as pessoas, é outra pegada do que estar numa cidade grande como Havana. E foi muito legal porque eu consegui falar com todo tipo de pessoa. Falei com economista, fui em associação, fui em partido trabalhista não, partido comunista de Cuba, que é o único partido que tem no país. Já falo um pouquinho mais sobre isso. Cheguei a falar com médico, fui para o hospital, fui para a universidade, falei com galera jovem, galera que saiu do país, voltou, galera que passou pela revolução e é bem mais velho. Então foi um misto de tudo e me ajudou a tirar algumas conclusões. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo a viagem, eu li um livro que chama Exposing the Real Che Guevara, que é uma crítica super forte, feito pelo Humberto Fontana, que é um cubano que mora nos Estados Unidos, né? Ele foi para lá quando era pequeno. Então esses contrastes de ideias foi muito interessante para ter uma percepção e formar, ver, né, uma visão principalmente sobre esse aspecto político-econômico do país. E assim, se acha que socialismo funciona ou não funciona, bom, em forma geral eu já não acreditava muito, né, no modelo, tem acho vários aspectos contra isso, mas há coisas que pegam muito aqui, que para mim foi interessante conversar com as pessoas e olhar no dia a dia. Três coisas assim, porque me pegou de que não funciona o modelo aqui em Cuba, acho de forma geral em outros lugares também, pelo menos da forma como é feito hoje em dia. Primeiro, a questão de salarial. Todos aqui têm um salário super baixo. Conversando com um dos trabalhadores que eu conheci, ele tinha toda essa ideia assim de, bom, eu sei que eu tenho um salário mais baixo, mas se a gente tira dos mais e ganha um pouquinho mais aqui de baixo, você tem mais uma equalidade de renda. É verdade, você tem mais uma igualdade de renda aqui no país, só que você ainda tem todo mundo nivelado por baixo. Então, você tem uma média salarial aqui, chega mais ou menos por $20 por mês. Enquanto um médico, que seria o que mais ganha por aqui, vai ganhar cerca de $40, $35. Por mais que a diferença seja pequena, absoluta, e seja o dobro se comparado com outros países como o Brasil, Estados Unidos, onde você vai ter múltiplos muito maiores de diferença, ainda assim está todo mundo nivelado por baixo. Essas pessoas elas têm, por exemplo, um carnê onde elas podem comprar produtos como comida, coisas básicas, por um preço muito mais subsidiado, mas é um limite, né? Ou seja, você só pode comprar alguns quilos desse produto por mês a esse preço subsidiado, depois você tem que entrar nesses teus $20 para se virar, para pagar a viagem, para pagar lazer, para pagar qualquer coisa que você tenha anseio de ter. E mesmo com esse carnê, ele é super pouco, assim, o Humberto fala no livro também que às vezes chega a ser menos, ou pelo menos logo após a Revolução, era muito menos do que se ganhava até escravos no período escravocrata aqui dentro do país. Então, e falando com as pessoas aqui sobre, e aí, funciona o salário, é suficiente essa comida? De forma uníssona, assim, em geral, não. Todo mundo sente falta de mais salário, inclusive para atender as suas necessidades pessoais, o que eles querem, né? Uns vão querer algumas coisas, outros vão querer outra, mas de forma geral, o salário é um grande problema, acho que é um dos maiores problemas que tem aqui, enfrenta pelos cubanos. Outra coisa que achei que não fosse ter seria a questão de miséria, né? De você não ter miséria. Bom, todo mundo é mais pobre, mas você não vai ter miserável aqui, mas sim, você encontra pessoas na rua pedindo dinheiro, bastante, assim, cubano principalmente em cima dos turistas. Você tem lugares assim que são como favelas também, e isso funciona basicamente porque eles não querem trabalhar no campo e se mudam para a cidade, então passa esse tipo de coisa também. E você tem casos aí como, por exemplo, uma mulher na universidade que eu conheci, ela fazia biscoitos para vender e para tirar uma grana extra. Em teoria ela não poderia fazer isso,
mas ela faz mesmo assim para tirar um a mais e ter uma melhor renda. Ou casos que para mim é absurdo, fico meio de cara com isso, você vê, por exemplo, um cara que estava conversando que era engenheiro, formado em engenharia, mas estava trabalhando com bicicleta, simplesmente pelo fato de que a bicicleta dava mais grana, ele estava com um filho agora, precisava ter mais grana para sustentar a família. E acho que esse tipo de coisa leva muito a pequenas corrupções. Então, se fala, bom, um país assim que é igual, não tem problemas, mas você vê no dia a dia, você sempre tem o jeitinho cubano, que é mais ou menos aí como é o jeitinho brasileiro. Então, ó, não pode fazer isso, mas se você pagar aqui, te dá um jeito e deixa você entrar aqui. Ó, é de graça entrar nesse lugar aqui para visitar, mas eu vou te falar para cobrar para ver se eu consigo ganhar um em cima. Ou eu vou ter um atendimento médico, mas eu vou levar uma galinha, uma comida, um prato de comida aqui para o médico me atender antes, ou me passar, ou me dar mais atenção, gastar mais tempo comigo. Então, por mais que você tenha todas as coisas iguais e oferecidas por um Estado, passa por esse tipo de situação também das pequenas corrupções, que eu acho que isso a gente tem no Brasil pra caralho também, e é um reflexo aí da sociedade. Agora, uma coisa que me chamou positivamente, que eu acho muito bom do modelo, não sei não necessariamente do modelo, mas acho que pode estar contido em todos os outros aspectos da sociedade, é a cultura da solidariedade. As pessoas aqui são muito de ajudar um ou outro, tem mais um convívio familiar, de você estar dentro da comunidade local, então ter os vizinhos, então eles têm muito uma vida na rua, que é interessante, que é você estar muito ajudando as pessoas. Acho que isso devia ser um aprendizado para o mundo inteiro. No caso, quando teve o furacão que afetou muito a costa leste, muitos cubanos foram lá para ajudar, governo, então eles têm uma pegada da solidariedade, assim, que eu acho que o aprendizado seria a melhor coisa da cultura mais socialista, que a gente deveria trazer, exercitar isso mais, e que não impede isso de acontecer num modelo mais capitalista. Acho que a gente ajudar os outros, a gente não deveria terceirizar isso para as outras pessoas, a gente deveria simplesmente agir nós mesmos. Então, não é que eu vou dar para o governo ajudar as pessoas que estão ali necessitando, o que eu posso eu mesmo fazer, botar a mão, ajudar diretamente. Assim, uma ideia que acho que a gente deveria praticar e fazer mais. Agora, existe uma tríade, né, de coisas boas aqui em Cuba, que é o que eles falam, e acho muito interessante conversando com um velhinho sobre vários aspectos aí, um cara de 60 e poucos anos, aí ele... bom, a gente estava falando de política de Cuba de forma geral, e aí eu perguntei, e aí, você acha que o país é livre? Sente liberdade em Cuba? Ele falou, sim, eu tenho segurança, é um país super seguro, eu tenho educação de graça, tudo que eu estudei, sou mestre em não sei o que, e foi tudo de graça, e tenho saúde, se me passar alguma coisa, olha só, mostrou ali uma operação que ele tinha feito, a qualidade do hospital alta e tudo de graça. Então essas três coisas aqui são muito fortes, eles batem, e acho que vale você entrar um pouquinho, mas não você entrar muito em profundidade em cada uma delas, mas de forma geral, segurança, eu não senti nenhum problema de violência, falando com as pessoas também aqui se sentem super segura, não tem assassinato, roubo, assalto, óbvio que tem, assim como tem em todo lugar no mundo, mas aqui super reduzido menos. Então, bom, segurança, check. A parte de saúde tem opiniões divergentes, né? Então, vendo um hospital, parece um hospital público no Brasil, assim, não parece ter muita infraestrutura de material, mas obviamente, por sorte, eu não precisei ser atendido, então não sei avaliar tecnicamente lá ou ter passado por essa experiência, mas basicamente o que eu senti ali foi que, e ouvindo a outras pessoas que me falaram assim, até teve uma conversa, né, a guria falando, uma das mulheres, ela falando, o hospital aqui é super bom, dá tudo certo, a outra, não é bem assim, então outras pessoas também divergiram, mas é mais assim, tipo, não tem, o atendimento demora muito, tem aquela questão da pequena corrupção de que um cara passa na frente às vezes, mas que de forma geral sim, eles têm atendimento generalizado, tem bons índices de saúde. Até conversando com uma médica no Brasil que atende e supervisiona os médicos cubanos que estão lá, ela disse, tecnicamente a educação deles é a mesma que a nossa, eles sabem tanto quanto a gente esperava que fosse ser melhor, mas que fosse trazer coisas, mais benefícios pra gente aqui, a gente fosse aprender mais, e não, é mais do mesmo, não melhorou os indicadores, mas também não piorou, né, assim, não deu uma melhora significativa como eles esperavam, simplesmente é mais um médico qualificado para atender. E o mesmo passa pela educação. Assim, tenho
conversei com pessoas que estudaram aqui, foram para fora e falaram que a educação não é grandes coisas, assim, tipo, não é que é super melhor o ensino, aprenderam poucas coisas em relação, pelo menos quando estudaram economia aqui, mas que você sim tem educação gratuita em todas as fases. Obviamente você precisa ter, é meritocrático, ou seja, você precisa passar nos testes como um vestibular, um exame nacional, mas sim, rola educação, sim. Não vi nenhuma universidade cubana sendo uma das melhores do mundo em rankings, em coisas que eu vi, mas também não... A opinião geral aqui que eles têm é que a educação funciona e estão, de certa forma, satisfeitos. Por outro lado, você tem uma opressão de liberdades, que daí é uma coisa que me incomodou bastante e acho que a gente pode ver aqui algumas coisas que de ideias. Então, se você criticar o governo, se você é cubano e critica o governo aqui, você toma uma multa que pode chegar a ser 1 ano de salário, assim, tipo, uns $200. O que era 200 ou 500 dólares, eu não lembro agora. E se você criticar de novo ou continuar fazendo o mesmo erro, você pode ser preso. Então, acho que a divergência de ideias é importante para você ter em qualquer nação, em qualquer lugar. E aqui simplesmente não tem, você é super oprimido nesse sentido. Outra coisa que me incomodou também foi, eu estava conversando com 3 garotas cubanas, uma cidade que estava tomando uma cerveja, e tinha um show música num bar do lado, ali num lugar para entrar. Eu falei, tava a fim de ver essa música, esse show, vocês não querem ir, tipo, continuam tomando uma cerveja ali. E elas, não, é que a gente não mora nessa cidade, a gente veio aqui fazer compras e pode pegar meio mal a gente ser visto com você porque a polícia pode parar, pedir carnê e podem multar a gente só por estar andando com um estrangeiro. Tem uma questão que é uma forma de evitar a prostituição, que o governo faz isso, mas mesmo assim você limitar a liberdade das pessoas para andar, etc., eu acho isso muito mal. O mesmo se passa para você ir para fora, né? É super difícil para o cubano ir para fora. Primeiro que é muito caro, então tem um lado econômico. Segundo, tem um lado de permissão, que também é super difícil você ganhar uma permissão, um visto para ir para outros países. Você consegue algumas vezes ir nessas missões, como méritos que você ganha. É um engenheiro que vai fazer um projeto lá fora, é um médico que vai fazer uma missão, mas enfim. Mas de forma geral você tem essas limitações de liberdades. E acho que a principal limitação que você tem é na democracia. As pessoas não votam aqui. Por incrível que pareça, para várias pessoas, acho que principalmente os mais velhos que eu conversei, não se importavam em não ter eleição. Achei, não te incomoda você não poder votar? E aí depois do Raul, quem vai, né? Porque o Fidel morreu, assumiu o Raul Castro, que é o irmão do Fidel. E agora, quando o Raul se for, quem assume dela? Ele vai indicar alguma pessoa que vai assumir, vai dar continuidade. Para a prefeitura também não. Acho que, de certa forma, o modelo ele é super centralizado, engessado, né? Então, você tem um partido só no país, e aí conversei com um ex-secretário de um dos partidos. Quando você é secretário do partido, seja no nível municipal ou regional, é o cargo mais alto. Como é que funciona? Você tem um partido só, aí você tem as instâncias, né, por região. Então, pega, por exemplo, na cidade, você tem um partido na cidade. O secretário do partido é o líder, é o que manda toda a parte política, o que vai trazer a ideologia do partido, seguir, né, o funcionamento dele. E aí você ainda tem mais um diretor de cidade, diretor municipal, que seria como se fosse um prefeito que executa. Então você tem mais ou menos esses 2 níveis de liderança, tem um secretário divididos por cada área, mas não existe qualquer forma de eleição. E acho, pelo que entendi aqui, a participação popular é muito baixa na questão de discussão política, a não ser que você se filie pelo partido e siga toda a estrutura hierárquica do partido. Isso foi interessante falar com esse velhinho de 80 e poucos anos, que participou para a Revolução, lutou na Revolução, e falou assim, por mais que eu discorde de muita coisa dele, foi super legal o papo e ver a visão dele. Ele falava muito assim de que unidos somos mais fortes, sendo mais fortes venceremos, né? Então venceremos o imperialismo americano. Então tem essa pegada dele. E aí trazendo alguns dados assim que eu fui pegando, enviesado pelo livro do Fontana, mas que falava sobre a revolução. Então ele meio que destrói a imagem de que Che Guevara é um herói, porque afinal se você é um líder que levou dezenas de milhares de pessoas para o corredor da morte sem um julgamento próprio, na visão do Fontana foi isso que aconteceu, baseado em entrevistas e outras coisas. Esse cara não deveria ser pintado como um herói. Você tem alguns casos que, de qualquer forma, antes da Revolução em 59, você teve um golpe de Estado que foi o Batista que fez, que foi em 33. Ele já tinha sido eleito democraticamente anos atrás, daí depois, sem o poder, ele foi lá e tomou o poder.
ficou mais ou menos uns 25 anos aí com o poder, até que a Revolução foi lá e tomou o poder dele. Nesse período que o Batista estava, você tem média salarial e a renda per capita mais alto que países como Alemanha e outros países da Europa, Espanha. Ele faz essa comparação e depois de um ano de revolução você tem uma hiperinflação, né, dirigida pelo Fidel, onde você saiu do montante de grana que tinha no país de 500 milhões de pesos para mais de 1 trilhão. Basicamente fazendo impressão de papel moeda e não gerando valor. Como você teve a relação com a União Soviética de manter esses laços, é meio que Cuba teve um período muito bom, rico, no sentido de você, primeiro, teve uma distribuição de renda de tomar de uns para distribuir para os outros. Você teve também um país muito mais forte economicamente, injetando grana aqui em Cuba. Então isso se manteve, é meio que artificial. Quando cai o Muro de Berlim, que acaba a União Soviética, aí eles chamam aqui eles chamam de período especial, que é basicamente um período que foi uma merda para eles, porque tudo ficou caro, porque você basicamente teve escassez de produtos, serviços, porque acabou o fluxo de renda do papai ali te dando. Então esse período foi muito difícil para eles, basicamente por isso que fica essa ideia de que Cuba está parada no tempo em anos 50, e acho que isso aí cria de certa forma uma prisão econômica, né? Você teve durante o período de revolução muitas pessoas que tentaram fugir, né? Mais de 10% do país tentou fugir. Eu acho que isso mostra um pouco de que é difícil você reprimir a liberdade das pessoas. Acho que isso é uma das piores coisas aí feitas num regime de governo autoritário. E bom, por mais que essas pessoas saíram, as que ficaram aqui, teve um período bom, depois ficou mal, mas você tem uma liberdade econômica que prevalece até hoje. Eu acho que estar parado no tempo, até teve uma francesa que tem os filhos dela se casaram com cubanos, então ela vem direto pra cá, ela é super hippie, assim, e ela tava dizendo, pô, esses últimos 5, 10 anos eu acho que piorou, porque agora você tem internet aqui, quebra um pouco aquela aura, você tem as pessoas tendo mais demandas por produtos, serviços, o que torna um pouco pior. Eu discordo dela, acho que se você tem melhores produtos, coisas mais eficientes, mais baratas, é melhor para todo mundo, assim. É o que um segurança lá da prefeitura estava me contando, assim, ele fala, você acha que essas ruas de pedras é bonitinho para você vir, tirar foto, passar um dia, mas para mim que tem que andar de bicicleta todo dia nela, é ruim, precisaria de mais infraestrutura. Então, acho de certa forma que você tem mudanças que estão acontecendo no país, muitos cubanos preferiam o Fidel do que o Raul, talvez pela figura mais carismática que o Fidel era, porque antes do período especial era o Fidel que estava no poder, enfim, isso eu senti mais nos mais velhos. E é isso, assim, agora depois do Raul não sei o que vai acontecer, não sei se com o tempo eles vão recuperar algum sentimento de democracia, ou se eles vão ter algum ímpeto de reivindicação, porque de certa forma às vezes parece que eles estão submissos a um poder de governo muito forte e impositivo, e mais autoritário, por mais que hoje pareça ser muito menos autoritário do que foi na história de Cuba. É isso, acho que fechando aí essa primeira parte. Em linhas gerais, recomendo todo mundo a passar algum tempo aqui em Cuba, acho que é muito interessante, tanto no aspecto político, conhecer as pessoas. A melhor coisa de Cuba são as pessoas, mas ainda assim você encontra a natureza, coisas super interessantes também por aqui. Fala! Logo mais aí, veja o segundo vídeo e, bom, comenta. Sei que tem muitas pessoas que são super fãs de Cuba, então qualquer coisa critica, bota os argumentos. A gente vai tentando construir ideias e reflexões aí que possam ajudar a gente a crescer mais aí como ser humano no mundo. Beleza?